Voltamos com Larga Brasa. Como eu disse, em qualquer matiz político, eu tenho cobrado até, o vereador até tem sido enfático nas suas ações, eu trago aqui para uma prestação de contas que eu acho importante. Bom dia, vereador Marcos Papa. Bom dia, Morandini, bom dia a todos que acompanham o Larga Brasa. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Bom, eu pergunto ao senhor, o primeiro ponto é a questão do transporte coletivo. A pergunta que eu tenho é a seguinte, de alguns munícipes através mídias sociais. Em primeiro lugar, foi mudado o nome da Transerp para MOB para poder mudar também o contrato, ou o contrato é feito através da Secretaria da Administração e não da Transerp? O nome foi mudado, Morandini, com perdão da voz aqui. O nome foi mudado ao que verniz de marketing, porque a Transerp não tem entendimento de mobilidade. O Ribeirão Pretano hoje sofre uma parafernália de semáforos que isso só, né? A Transerp provavelmente vai lançar o programa Meu Semáforo Minha Vida. Tem semáforo que a cada 2 quarteirões tem 3 semáforos, muitas vezes em cruzamentos. Então, assim, aquilo pode ser tudo menos mobilidade. Segundo, a questão do nome, do contrato. Não, quem faz o contrato é a Secretaria de Administração, sob as ordens do senhor prefeito e da Secretaria de Justiça, que acompanha a legalidade desses processos. A Transerp é fiscal do processo de transporte público. O que está se vendo com essa repactuação do contrato que eu chamo de gambiarra? Corredores de ônibus vazios e as pistas com engarrafamento. Um trânsito nervoso, com muitos acidentes, com muitas sequelas e mortes. Ou seja, essa administração é um fracasso quando o assunto é transporte público. Você me vê, Morandini, falando dos pontos de ônibus sem banco e cobertura. Ano de eleição está aparecendo alguns. Agora, 8 anos, 3.000 pontos de ônibus na cidade. Aqueles espetinhos que mal serve para amarrar um cavalo, que dirá para um ser humano tomar ônibus ali. Onde estão os pontos de ônibus com banco, cobertura e iluminação, com aquelas propagandas que nós indicamos? A ex-prefeita deu de presente para um amigo a propaganda nos pontos de ônibus. Muito bem, investigamos, denunciamos e aquilo foi cancelado. Por que o prefeito não fez uma concorrência para exploração do espaço publicitário, recolhendo milhões de reais em propaganda? E o ISS, você lembra bem que o ISS era recolhido em Barueri e não em Ribeirão Preto. Então, por conta disso, desse fracasso do transporte público, você tem um trânsito que piorou muito, endividaram a cidade em 400 milhões para a mobilidade piorar, e o que nós estamos assistindo é um contrato de transporte público que eu chamo de gambiarra. Bom, agora eu pergunto, o senhor entrou com ações na justiça para impossibilitar algumas coisas no tocante a cobrança, aumento, etc. E no fim não virou em nada, vereador? Bom, Morandini, primeiramente, votei não aos milhões de reais, 100 milhões de reais só nos últimos 12 meses para o pró-urbano. Não adianta nada se ele presta um mau serviço, enfiar dinheiro no caixa dele, ele vai ficar numa zona de conforto, continuando prestando um mau serviço, e é isso que Ribeirão Preto está assistindo. O processo, Morandini, as minhas denúncias estão tramitando na justiça. O prefeito que se antecipou à decisão do judiciário e tomou a decisão de transferir esses milhões para a conta do pró-urbano. Esses 100 milhões mais 3,45 do subsídio que está vigindo. Ok? Pagaram R$500 mil por uma consultoria, que é boa. A oficina é uma boa consultoria, mas pagaram R$500 mil por uma consultoria, pegar os dados de 2012, que o Tribunal de Contas disse ser precário, os dados que embasaram o preço da tarifa lá em 2012, quando o contrato foi assinado. E evidentemente, se você pega uma base de dados que é precária e joga para 12 anos depois, que foi o ano passado, claro que você vai chegar num resultado precário. Eu tenho imunidade parlamentar para subir na tribuna e dizer, não é precário, é fraudado.
Esses dados foram fraudados. A verdade é que ninguém consegue esconder. O Ribeirão Pretano é muito mal servido de transporte público. Agora tem os corredores que foram feitos. Muito bem. Eu quero ver o futuro prefeito dessa cidade ter pulso suficiente para exigir que esse consórcio milionário preste serviço decente a quem usa ônibus. A quem usa ônibus e em benefício de toda a cidade. Porque como o serviço é ruim, o Ribeirão Pretano, desesperado, foi atrás de um carro velho, de uma moto, ficou ruim para todo mundo. Então, é isso que tem que fazer agora. O processo está tramitando na justiça. Quando o judiciário decidir, vamos ver o que vai acontecer com essa dinheirama toda que pegaram dos cofres públicos para dar para uma empresa privada. Bom, agora eu pergunto uma outra coisa para o senhor, com relação ao transporte coletivo. A questão da publicidade nos pontos e no próprio ônibus. Mesmo que a prefeitura não tenha feito uma licitação que deveria ser feita, mas ela poderia se utilizar desses espaços, dos vidros traseiros dos ônibus, para orientar em campanhas educativas, por exemplo, questão de saúde. Nós temos hoje problemas de dengue, problemas de Covid, tanto é que na questão de Covid, a CODERP veio a público dizer que o seu sistema de internet foi afetado pelo grande número de pessoas querendo saber sobre vacinação de Covid. Veio a público, está lá no jornal, dizendo que isso se deveu ao grande número de utilizações do sistema de internet. Então, veja, se a CODERP está tendo essa dificuldade com o sistema de informatização, obviamente que o setor de saúde deveria correr atrás para orientar a população de como proceder, aonde tem vacina, aonde não tem. Isso não está sendo feito. Então, obviamente que os ônibus poderiam servir, nesse momento de quase uma pandemia que ninguém fala, de dengue, H1N1, de a Covid e principalmente de ataques de escorpiões, que está ultrapassando a todas as medidas até agora, em todos os bairros da cidade, orientar em que lugar procurar, onde tem vacina, onde não tem. E o setor de saúde é passivo, não tem proatividade para orientar a população, que é aquela história, você prevenir, sempre se diz, e os mais velhos assim o fazem, é melhor a que remediar. E a gente não tem. E isso aí poderia ser feito nesses, eu não vou dizer nos pontos de ônibus, porque é completamente exíguo o espaço, etc., tal, na maioria deles. Mas também tem que verificar a questão daquele contrato anterior, por que foi feito, quem fez e de que forma foi feita, certo? Porque não obedeceu a nenhuma licitação nem nada, né? Você está coberto de razão, Morandini. Quem assinou aquela autorização precária, vergonhosa, foi o ex-secretário Marco Antônio. A nossa investigação flagrou isso, pegamos no pulo. O prefeito Nogueira tem o mérito de ter cancelado essa vergonha, mas o demérito de, em 7 anos, porque isso nós revelamos ao final de 2017, o demérito de não ter feito uma licitação para que pudéssemos explorar o espaço publicitário desses pontos de ônibus e levando segurança para quem toma ônibus à noite, para que tenhamos pontos de ônibus iluminados, além do banco e da cobertura. Então isso realmente foi um fracasso. E você tem toda a razão quando fala de aproveitar o vidro traseiro do ônibus para fazer campanhas educativas, né? Falaram tão mal de vacina nesse país que agora a baixa cobertura vacinal da poliomielite, da hepatite tipo B, a cidade está sofrendo com isso. E eu fiz um desafio à Secretaria de Saúde para que a minha lei, que manda publicar a relação dos pacientes que estão aguardando consultas, exames e cirurgias pelo SUS, fosse para o Saúde Digital. Aqui, ó, no celular. Se hoje a população usa até aplicativo de banco, por que não usar para o Saúde Digital? Por que não estar ali essa lei? Porque hoje a lei é cumprida pela prefeitura, mas a pessoa tem que entrar no site da prefeitura, depois no site da Secretaria da Saúde e achar onde está a relação. Por que não vai para o Saúde Digital isso? Me disseram, porque a CODERP, porque a CODERP.
Pelo amor de Deus, o contribuinte não é obrigado a pagar isso, com todo respeito aos nossos servidores que estão lá, que são muito bons, por sinal. Falta comando. O prefeito mandou fechar a Coderp, mas esqueceu de pôr outra coisa no lugar, né? E Ribeirão Preto sofre hoje com esse sistema IGEA da Secretaria da Saúde, que agora a empresa faliu, a prefeitura vai ter que contratar outro. Tomara que não gaste dinheiro para isso também. O Ministério da Saúde tem um bom sistema com protocolo integrado para os prontuários da saúde, que hoje funciona no computador, mas tem que ser impresso, como eu fazia quando eu era office boy da Tigre, né, colocando nas caixinhas aquele material impresso. Isso em 1987, nós já estamos em 2024, a Prefeitura de Ribeirão Preto não consegue ter um prontuário integrado digital com protocolo para que não tenha necessidade de perda de tempo e retrabalho, porque os servidores da saúde, nas unidades de saúde, têm que digitar o que está sendo imprimir. É o cúmulo do absurdo. Espero que não gastem dinheiro com isso, que seja feito a utilização do software que o Ministério da Saúde fornece gratuitamente. Bom, agora uma outra coisa que o pessoal tem perguntado, e deve ser gente lá de dentro mesmo que pergunta, porque sabe das coisas, é a seguinte: por que o sistema 0800 continua sob a responsabilidade das empresas de ônibus? Por que também o sistema de GPS e o sistema de câmeras continua sendo feito pelas empresas e contra a facção para a Transerp quando pega de vez em quando? Terceiro, por que não se muda isso? Alguém que conhece bem o assunto por dentro. Por que não se coloca um valor adequado às multas, às infrações, portanto, multa por infrações, e que, porventura, pesaria no bolso e, consequentemente, não teríamos aí, vamos dizer, tantas infrações a serem pagas pelas empresas prestadoras de serviço. Bom, Morandini, o Larga Brasa é bom por causa disso, né? A gente consegue tratar do assunto em profundidade. Essa questão do 0800, que o usuário, quando reclama, é a própria empresa que atende, isso é escandaloso. Isso é vergonhoso, isso não se faz. Eu já me dirigi à ex-prefeita, me dirijo ao atual prefeito, isso é escandaloso. Quem presta o serviço não tem que se fiscalizar. É claro isso. A minha lei manda publicar as reclamações no site oficial da Transerp, eles fazem isso. Muito bem, tá lá para ver a vergonha. E não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta. O Ribeirão Pretano sabe que o serviço é ruim. E a mentira desse Wi-Fi nos ônibus é mentira. Vem tomar ônibus comigo, já desafiei todo mundo aí na Transerp, RP Mob, os colarinhos da nona, para ver se esse Wi-Fi funciona. Não funciona. Funciona de vez em quando, é uma burocracia dos infernos. A pessoa tem que fazer um cadastro, facilita a vida do usuário, coloca um código QR ali para poder colocar o celular e a pessoa tem o Wi-Fi. Ah, para com isso. E aí coloca o 0800 da empresa que está trabalhando, fazendo um péssimo serviço para receber a reclamação. Sabe, eu ia falar de desanimar, mas eu não desanimo. Eles que vão ter que desanimar. A questão das multas. O Ribeirão Pretano sabe que faixa de pedestre hoje e nada é quase a mesma coisa. Ninguém mais respeita faixa de pedestre, notadamente se você observar centro da cidade. E eu não vejo a Transerp fazendo uma campanha educativa, RP Mob, né? Uma campanha educativa e fazendo autuação, como você disse, nos valores que tem que ser feito. Porque se tivesse uma fiscalização rigorosa nesse sentido, não teria abuso. Mas fica essa fábrica de multa do pardalzinho. E Ribeirão Preto não tem radares fixos em local de real necessidade. Fica a fábrica de multa do pardalzinho. Isso se perpetuando agora para um governo que caminha para o final. Lamentável, Morandini. Eu como parlamentar, tenho falado isso e aqui no Larga Brasa, explicado em profundidade. A prefeitura é que tem que tomar consciência e atender o cidadão e não ficar gastando 44 milhões em publicidade para esconder o que estamos falando aqui, que é a pura verdade. Bom, eu vou abrir o espaço também para o superintendente da MOB para vir aqui explicar essas questões. Claro, eu sou, de uma forma bem democrática,
e sopesando aí as opiniões, o nosso telespectador, ouvinte e aquele que participa da multiplataforma quer saber, porque vai para o mundo afora. Então eu quero saber a informação da parte da Transrep, da BOB, para esclarecer esses assuntos. O senhor já levantou, já entrou na justiça, etc. Agora eu quero ver a outra parte. Ouçamos a outra parte, é o velho ditado, né? Para que nós possamos aferir e contrabalançar as suas denúncias e as informações técnico-administrativas de quem está à frente da situação junto à MOB, hoje Transerp, porque eu não entendi o que é que se transferiu, transportou, enfim, o nome de uma para outra, de uma hora para outra, sem qualquer motivação. Muda o nome, mas não muda o padrão do serviço, continua ruim, com todo respeito aos servidores que estão na Transerp e ao próprio superintendente, que fazem um bom trabalho. Então, muda o nome, mas não muda o padrão de serviço, não adianta nada para o contribuinte, para o morador de Ribeirão Preto. Eu quero aproveitar, Morandini, e fazer um agradecimento ao pessoal do Distrito Empresarial que me chamou, porque lá no Distrito Empresarial não tem linhas de ônibus suficientes para atender aos domingos e em feriados. O pessoal muitas vezes acaba gastando R$60 num aplicativo para poder chegar no ambiente de trabalho. Isso não pode. Mas a Transerp recebeu esse pedido e está providenciando mais horários em feriados e domingos, para que essa força de trabalho, felizmente nosso distrito empresarial cresceu bastante, mas precisa atender corretamente com o sistema de transporte público. Eu aproveito a oportunidade para agradecer tanto os empresários do distrito que me procuraram, quanto a Transerp, que está tomando as providências. Bom, eu vou te dar uma colher de chá depois de tanto aperto que eu lhe dei, aperto dentro das suas denúncias e tudo mais, para saber o andamento. Então, eu quero saber, parece que teve uma votação da questão de alimentação nas escolas, o que houve? Morandini, foi uma construção linda de um projeto de lei que disciplina a venda de alimentos saudável nas cantinas escolares. Nós sabemos que é na infância que os bons hábitos se iniciam. Então eu quero agradecer, foram 9 conselhos de direito que nos auxiliaram, né? O Conselho de Segurança Alimentar principalmente, o Instituto de Defesa do Consumidor também, mas foram 9 conselhos de direito que fizeram o apoiamento. A Comissão de Justiça da Câmara fez um excelente parecer e os vereadores aprovaram por unanimidade. Eu aproveito a oportunidade para pedir ao prefeito que sancione essa lei, para que o mais rápido possível alimentos ultraprocessados, propaganda enganosa, fique longe das cantinas escolares, para que as nossas crianças possam ter acesso à alimentação saudável, além dos lares, no ambiente escolar também. Eu quero agradecer muito ao senhor por ter vindo aqui e prestando esses esclarecimentos sobre ações que decorreram na efetiva execução dos seus trabalhos como legislador. E o vereador, é importante dizer, tem o legislador e tem o vereador, tem o que fiscaliza e tem o que elabora leis. E é importante a gente verificar as duas coisas, a fiscalização e elaboração de leis. Isso é importante você verificar o cidadão na hora de você aplaudir ou não. Muito obrigado ao senhor. Obrigado, Morandini, pela oportunidade aqui no Larga Brasa. Um abraço a todos que acompanham o seu programa. Um excelente dia. Muito obrigado.